Oi gente, aqui é a Clarissa Barbosa e eu estou aqui hoje para conversar com você, jovem bailarino que deseja um dia trabalhar fora do país. O tema do vídeo é diretamente para você. Eu já tô aqui, ultimamente com um quadro de dicas da Clary. Aliás, eu fiz uma dica muito legal falando para quem quer ser um bailarino profissional. Só que esse hoje é diferente desse vídeo que eu já fiz, ok? Não tem nada a ver. Bom, e essas dicas elas são sempre pensadas para ajudar você a alavancar a sua vida como bailarino. Eu já dei dicas de como se tornar um bailarino profissional, dei dica de receitinha. Aliás, se você gostou da dica de receitinha, comenta aqui embaixo qual a próxima que você quer ver. Se é de almoço, se é de lanche também, enfim. Eu vou adorar saber porque eu quero ajudar vocês aí nessa, né? Então comenta aqui embaixo para eu já saber qual a próxima dica de receita que você quer. Mas o babado é que hoje eu vim falar uma dica muito específica para quem é bailarino e em escola, né, que ainda é iniciante ou, enfim, intermediário, para quem tá começando ainda, não para quem já é mais velho, talvez esse vídeo não seja para você, ou talvez para você que não queira ser bailarino profissional. Eu quero falar com aqueles que um dia querem trabalhar fora do país. É um conselho meu, é uma dica minha, é algo que eu recomendo e que eu considero importante você saber logo, porque ninguém disse isso pra mim na minha época de aluna. Enfim, a realidade era outra. Hoje nós temos um mundo muito mais rápido, né? Por mais que eu seja dessa geração, as coisas hoje já funcionam diferente. Então, assim, existem várias épocas, vários momentos, e é muito importante a gente estar por dentro do momento que nós estamos vivendo. Até porque, senão a gente perde o ponto, né? E é uma coisa muito boa. Eu até um dia tava conversando com a minha mãe, né, sobre isso, sobre as vacas. Já ouviu a parábola das vacas gordas e das vacas magras? Na Bíblia fala, né, que tem um período de fartura e tem um período que não é tão farto. E eu passei por esse período não tão farto, ou seja, no momento de emprego, porque bem na minha época de pandemia, né, nós estamos ainda recuperando a pandemia. Então, assim que eu me formei no ano de pandemia, eu tive o próximo ano horrível, porque ainda foi, pandemia, pela glória de Deus, eu recebi um emprego ali no Bolshoi, enfim, tudo mais, continuei dançando, só que não foram tempos fáceis, foram vacas magras ali, não só pra mim, mas pras pessoas que se formaram naquele tempo e tudo mais. E uma das coisas que eu percebi, e que eu percebo hoje em dia, é que, por exemplo, eu tenho muitas alunas particulares que fazem coach, eu acho isso incrível, porque elas estão investindo na sua evolução, investindo em como melhorar. E, aliás, a gente não melhora sem ajuda, a gente precisa de ajuda de um especialista, de uma pessoa que já tem prática na área para poder realmente crescer. Então, o coach, a aula particular é importante para isso, porque você vai ter um direcionamento de alguém que já passou longos anos da sua vida fazendo aquilo. Então, assim, é muito legal ver as pessoas investindo hoje na sua carreira. Na minha época não existia isso, era poucas pessoas que tinham isso, as mães e os pais não entendiam tanto, e eu não culpo, épocas diferentes, são tempos diferentes, então tá tudo certo. Então eu acho muito legal os pais que investem nos filhos hoje em dia, né, que tem condições, e mesmo não investindo, as crianças que vêm aqui no meu canal, por exemplo, do YouTube, e buscam por mais conhecimento para melhorar a sua técnica, isso é muito importante. E é isso que vai fazer com que você tenha diferencial lá fora também. Mais uma dica que eu vim dar bem específica hoje é sobre escolas fora do país, que eu acho muito importante você cogitar essa ideia caso você tenha desejo de futuramente, quando você se formar, trabalhar fora do país. Então bora lá, eu vou dividir em algumas partes. Primeiro, o porquê de eu achar importante o fato de você estudar fora do país, caso você tenha essa possibilidade. É importante porque futuramente, pensando, quando você quiser entrar numa companhia, vai ser muito mais fácil você conseguir uma aprovação de visto para trabalhar em outro lugar, caso você já tenha a possibilidade de estudar nesse lugar. Por exemplo, eu vou estudar na Europa. Vamos dizer que eu consegui uma bolsa de estudos numa escola na Europa, vendi tudo que eu tinha, dei o meu jeito e fui pra lá estudar.
Depois de um tempo estudando na Europa, você tem uma possibilidade de trabalhar, você ganha essa possibilidade de trabalhar futuramente no país. Ou seja, facilita muito a sua vida para quando você quiser trabalhar na Europa. Porque você não vai, por exemplo, ser rejeitado por falta de condições da companhia de investir em visto. Então, trabalhar na Europa depois de ter estudado é muito mais fácil, porque você fica lá muito tempo e aí você acaba sendo mais fácil a burocratização para estudar fora depois, trabalhar fora depois. Então esse é um passo que eu aconselho assim. Por quê? Por exemplo, para quem nunca estudou fora do país, para quem não tem descendentes fora do país, para quem não tem nada fora do país, é bem difícil você conseguir um visto. Então, às vezes, a companhia, ela é uma companhia que é boa, que dá um bom salário, mas ela não tem muitas condições para investir num visto para bancar um trabalhador fora do país, porque as leis e as burocracias são muito difíceis. Então, assim, né, gente? Eu já aconselho justamente por causa disso. Outra coisa é o ensino de qualidade. Não que no Brasil não haja ensino de qualidade, existe muito ensino de qualidade, sim. Mas eu acredito que, se você quer trabalhar fora do país, você vai já se imergir, vamos dizer assim, nessa cultura fora do país. Gente, então, uma pausa aqui, só um PS também, que lá na Europa, principalmente, o ensino ele é articulado, ou seja, você estuda tanto regularmente quanto o balé na aula. E fora que o ensino lá, você vai tirando ao longo do semestre, ao longo de quando você vai avançando no balé, enfim, na vida de série, você acaba perdendo algumas matérias porque eles focam, por exemplo, na dança. E você recebe diploma de bailarino profissional e pode trabalhar e depois entrar numa universidade com isso também. Então é muito top. Então, eu acho legal, fora que você já vai aprendendo outra língua, você já vai vendo como é viver, porque assim, a gente acha que é uma mil maravilha, não que eu já tenha vivido, mas eu fiquei lá 3 meses fora do país e pretendo voltar. Tô com alguns outros planos, outros sonhos pra minha vida, eu posso compartilhar com vocês também, mas enfim, eu pude ficar lá 3 meses e assim, vai ter momentos que você vai se sentir sozinho, entendeu? Não é mil maravilhas morar fora do país como a gente pensa. E eu sei que eu tenho amigos que moram fora do país. E enfim, então é bom pra você também já ir treinando isso, né? O psicológico de como é ficar longe da família. Não é só uma distância de uma cidade pra outra. Uma cidade é um país pro outro, é um oceano pro outro, entende? Então não é fácil. Então você já vai se acostumando sobre a língua, você já vai aprendendo uma nova língua, então depois já fica muito mais fácil. O ensino, você já vai vendo como é diferente o ensino daquele país, né? E essa questão de facilitar o visto. Então, pra mim, esses são os pontos principais, porque depois, pra você conseguir uma companhia, pode ser que seja mais fácil. Não que vai ser, mas se você se esforçar, vai ser mais fácil sim. Não que no Brasil você não tenha essa possibilidade, mas como eu disse, a época das vacas gordas, né, ela às vezes não pode chegar pra você. E, gente, ou você vai pegar aquilo e vai falar, ai meu Deus, sou coitadinho, porque pra mim o tempo foi ruim, ou você vai fazer alguma coisa diferente, né? Então, é importante. O segundo ponto é, poxa, não tenho condições de ir. Eu acredito que, primeiro, você deve investir numa boa escola aqui, no Brasil, onde você tá. Porque pra conseguir bolsa fora da escola não é fácil, tá? Fora do país também não é fácil. As escolas, elas são bem restritas, elas querem profissionais, elas querem bailarinos que estejam aptos, que condizem com o físico deles. O físico, eu digo assim, com o que eles querem, né? Não só físico de magro ou gordo, ou sei lá, enfim. Não, é o que eles querem ali pra escola. Então, você precisa estar com bom desempenho. Então, se você tem esse interesse, já começa aí fazendo o quê? Uma boa preparação, um bom coach, acha um particular, se não tem um presencial bom aí com você, acha um presencial bom. Por exemplo, o caso da Luciana Saggioro, ela não era do Rio de Janeiro, mas ela estudou lá na Petit Dance. Então, assim, é um exemplo legal, né? A gente que sai lá da nossa cidade, vem pro Bolshoi, a gente conseguiu uma bolsa no Bolshoi. Eu sei, não é fácil conseguir uma bolsa no Bolshoi, mas aí você pode procurar outros recursos, outras pessoas, outras escolas. E é assim, você também se esforçando o máximo para melhorar e conseguir uma bolsa. Às vezes você não vai conseguir aqui no Bolshoi, mas você vai conseguir lá fora. E lá fora
é melhor, porque você vai estar lá fora já, entende? Eu prefiro estar lá fora. Se eu tiver minha filha e ela quiser ser bailarina, eu vou colocar ela para estudar lá fora do país, porque eu acredito que é um ensino de qualidade. E não que no Brasil não tenha, mas eu digo se ela quiser também trabalhar fora do país, entende? É tudo uma questão de perspectiva do que você quer, do que você deseja para o seu futuro, e isso vai te ajudar muito. E pensando nisso, a Giovanna Pérez, que é uma bailarina que trabalha hoje na Alemanha, aliás, ela também trabalhou no Bolshoi, eu conheci ela lá no Bolshoi, ela tá com um checklist de audições para a dança. Então, assim, ela ensina, é um curso, né, onde ela ensina como que você se prepara para as audições, como que devem ser os currículos, né, até mesmo para quem, no caso, quer ser estudante fora do país, né, não só para quem quer trabalhar, e também para quem quer trabalhar fora do país. E ela dá várias dicas de como que você escolhe as escolas, porque tem muitas escolas que dão bolsas, existem muitas escolas e companhias que dão bolsas, né, para você conseguir essa bolsa, seja ela integral ou parcial, enfim. Então ela tá fazendo esse masterclass, né, esse checklist de audições, onde ela te ajuda nisso, e eu vou estar deixando o link aqui, né, do curso dela para vocês darem uma acessada. Aliás, eu recomendo também o Instagram dela, que ela fala bastante sobre isso. Ela tem bastante propriedade, né, eu fico mais da parte do ensino, de ajudar vocês. Ela tem bastante propriedade nisso, em falar, e é o que ela tem se especializado. Então eu aconselho vocês também darem uma olhada lá no canal dela e buscarem esse aperfeiçoamento para poder passar numa escola, sabe? Porque eu acredito que vai facilitar a vida de vocês. E sobre questão de dinheiro, eu sei, não é fácil. Eu fui pra Europa, eu fui pra Portugal, conheci uma pessoa que eu adoro, que faz parte da minha família, que assiste todos os meus vídeos, que é a Sofia, né? Sofia bailarina, que está estudando lá no palco. A mãe dela é um amor de pessoas, Valéria. Beijos. Não sei se você vai deixar eu falar isso no vídeo, mas elas são os amores de pessoas. E elas estão lá vivendo também, foram lá buscar o sonho da filha dela, né? E eu me inspiro muito na Valéria, que é a mãe da Sophie, porque ela se esforçou o máximo pra ir pra lá. E não é fácil, gente, não é fácil. Cada um tem a sua realidade, né? Às vezes a criança, ela vai ter que sair, ficar sozinha ao mesmo tempo. Mas isso se você quer, se a sua filha quer, se você vê que ela tem esse interesse, não deixa passar a oportunidade, sabe? Porque mais tarde pode ser que seja um pouco mais difícil, pode ser que seja um pouco tarde demais. Então é importante você investir o quanto antes nessa questão, né? E como eu disse, hoje o mundo ele é um pouco mais rápido, as pessoas, a gente tem informações, por exemplo, você tá vendo esse vídeo, tá tendo esse conselho meu, que eu não tive de ninguém. Então, poxa, absorva esse conselho, assim, de alguma maneira, se for útil pra você. E não é falando que o Brasil não tem, mas tem muita gente que tem. Eu, por exemplo, meu sonho era estudar fora do país. Eu não pude isso. Mas eu estudei numa escola muito boa aqui no Brasil, foi incrível. Hoje eu já tenho outros desejos, sabe? Pude conhecer um pouco da Europa e hoje eu tenho desejo de ir mais. Olha só, gente, tem um objetivo. Eu não contei isso pra ninguém, mas eu tenho um sonho de ir agora conhecer várias escolas ao redor do mundo pra dar conselhos pra vocês. Assim como eu pude visitar algumas lá na Europa, como a Palco, lá em Portugal, a Domus, que é lá também em Portugal, a ZH Dance Academy em Zurique. É incrível aquela escola também. Aliás, a Fabi, ela é uma brasileira que trabalhou na companhia de Zurique. Vocês podem dar uma pesquisada lá também depois. Ela tem uma escola lá em Zurique, maravilhosa. Na Alemanha também pude ir. Enfim, vários lugares eu quero poder visitar mais para compartilhar com vocês. Eu acho que a minha missão é ajudar bailarinos, e eu tenho percebido isso, não apenas ser uma bailarina, mas também ajudar esses bailarinos, assim, né? E numa dessas me especializar ainda mais para poder trazer bastante conteúdo para vocês. Então, assim, fica essa dica. Eu espero que vocês possam estar acessando ali. Não esqueçam o link através do meu link, vocês podem
também acessar o checklist da Giovana Pérez. Caso vocês tenham interesse, compra lá, é um valor super bacana e você vai estar investindo em conhecer mais, né, em saber mais de como poder fazer tudo isso para conseguir uma escola, uma boa oportunidade fora do país. E se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários como ele te ajudou e como eu posso trazer mais desses vídeos para ajudar você. Conselhos da Clary, tá bom? Não se esquece de deixar o seu like, curtir, compartilhar e comentar, porque me ajuda muito. Um beijo!